Bom dia, sejam todos bem-vindos, boa sexta-feira para todo mundo. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você nos receber na sua casa. 27 de março, está terminando o mês, está aproveitando bem o seu tempo? O tempo, voa. Vamos aproveitar cada segundo, cada minuto, hora, dia, a todo instante, né? Ao lado da nossa família. Nunca se esqueça de dizer eu te amo para quem você ama. Ligue nesse fim de semana, já que você vai estar em casa descansando, ligue para aquela pessoa que você não fala já há algum tempo. Aquele amigo que talvez esteja esperando uma mensagem sua. Não um zap, não manda zap, né? Pega o telefone e liga. Fala com a pessoa, ela quer ouvir a sua voz. Faça isso. Fica a dica nossa aqui. Nós estamos falando agora para 22 capitais brasileiras, para mais de 2.200 cidades em todo o Brasil. E como é bom ter a sua audiência, como é bom ter a sua companhia. Às 10 horas da manhã, chega conosco aqui o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Liderança no Brasil inteiro, no rádio e na televisão. Graças a você, e a gente agradece a você todos os dias. Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos começar falando de seleção brasileira. Gostou da seleção brasileira ontem? O Brasil jogou contra a França, amistoso internacional. Preparativos para a Copa do Mundo que está chegando. Tá aí os gols de França 2-1 na seleção brasileira. Esse é o primeiro gol do Mbappé. França 1-0, amistoso internacional. Foi ontem na região metropolitana de Boston. Esse segundo gol aí do Ekitike. É o nome dele, Ekitike. França 2-0 no início do segundo tempo. Aí depois da cobrança de falta, a bola vai e volta e sobra para o jogador Bremer, o zagueiro, fazer 2-1 para a seleção francesa. O Brasil descontou, portanto, o amistoso de ontem, preparativos para a Copa do Mundo. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira contra a Croácia, 9h, em Orlando, na Flórida, também lá nos Estados Unidos. A Croácia que ontem ganhou da Colômbia por 2-1. Você está vendo aí de novo os gols da seleção francesa contra a seleção brasileira, né? Mais uma vez, Ekitike, França 2-0 e o Bremer vai descontar para a seleção brasileira. A seleção brasileira, portanto, que volta a campo na próxima terça. Aliás, o Brasil tem mais 2 jogos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. Esses 2 jogos são contra o Panamá, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois joga contra o Egito, lá nos Estados Unidos. Aí sim, já fica para a Copa do Mundo, que será disputada em 3 países, né? Canadá, Estados Unidos e no México também. Por falar em futebol, o Ministério do Turismo está criando a Rota do Futebol. Já que somos o país do futebol, quer dizer, ainda somos o país do futebol, são 5 títulos mundiais. O Ministério do Turismo, juntamente com a Embratur, lançou, portanto, essa rota do futebol, do turismo envolvendo o futebol. É para promover o Brasil, né, como destino turístico na questão do futebol. Não só no futebol, na questão esportiva num todo, né? A iniciativa reúne roteiros, experiências e atrativos ligados ao futebol, conectando cultura, história e turismo em uma plataforma digital voltada ao público internacional. O projeto apresenta visitas a estádios, museus, sedes de clubes e outros espaços que fazem parte da vivência no esporte no Brasil. A proposta é transformar a paixão pelo futebol em uma experiência turística estruturada, ampliando o interesse de visitantes estrangeiros. O conteúdo está disponível em um site oficial e também nas redes sociais da Embratur. O projeto começa pelo Rio de Janeiro e deve ser expandido para outros destinos brasileiros. A ação integra a estratégia de fortalecer a imagem do Brasil no cenário internacional e atrair mais turistas ao Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, que tem 2 belíssimos estádios também, Salvador, Fortaleza e por aí vai, né? Natal, no Rio Grande do Norte, tem um estádio lindíssimo, né? Com o Museu do Futebol também, que é o Arena das Dunas em Natal, enfim. Esse projeto criado pela Embratur para fortalecer o turismo nacional relacionado ao futebol. Vamos ao Ceará, falei de Fortaleza, né, que tem o estádio Castelão também, que merece ser visitado pelos turistas. No Ceará, tem uma cidade chamada Baturité,
que estava em festa. Estava não. Ainda está em festa Baturité, primeira diocese criada no Brasil pelo Papa Leão XIV. E ontem foi o grande dia. Acompanhe. A Igreja Católica vive um momento histórico no Ceará. A cidade de Baturité passa a ser oficialmente sede de uma nova diocese, a primeira criada no Brasil pelo Papa Leão XIV, que desmembrou a Arquidiocese de Fortaleza. Um marco que representa não apenas uma nova organização eclesial, mas também um novo tempo de evangelização para toda a região do maciço. Milhares de fiéis se reuniram em Baturité para ver de perto a instalação da nova diocese. A igreja matriz Nossa Senhora da Palma agora é levada à condição de catedral e se torna o coração dessa nova missão evangelizadora. O Ceará tem o segundo maior número de católicos do Brasil. A cerimônia contou com a presença de autoridades políticas, reforçando a importância social e cultural deste momento para o Ceará. Nós só podemos estar muito orgulhosos, muito felizes, agradecer demais ao Papa Leão, agradecer demais ao nosso bispo, desejar ele muito sucesso nessa missão evangelizadora. O ponto alto da celebração foi a chegada e posse do primeiro bispo da diocese de Baturité, Dom Luiz Pepeu, religioso com ampla experiência na igreja. Da Ordem dos Capuchinhos, foi arcebispo em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele assume agora a missão de conduzir espiritualmente uma região que reúne 21 paróquias em 14 municípios. Conhecer as pessoas em primeiro lugar, não é? Nós vamos visitar as comunidades, as paróquias, não é? Os movimentos, as pastorais, enfim, não é a caminhada da igreja, não é? A missão pastoral da igreja. A instalação da diocese segue ritos tradicionais da igreja, como a leitura da bula papal e a condução do bispo à catedral, símbolo de sua autoridade pastoral. Um gesto que representa o início de uma nova caminhada de fé para milhares de católicos. O nosso pastor Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu. Nosso coração se rejubila de alegria por essa grande graça recebida através da criação da Diocese de Baturité. Para nós é motivo realmente de graça, de bênção, com o pastor presente, com o clero. Isso fará com que a atenção às pessoas, né, a construção de novas igrejas, de novas comunidades, o acolhimento de obras sociais e tantos outros trabalhos poderão ser feitos mais efetivamente aqui onde nós estamos. Fico muito feliz de poder compartilhar essa alegria com o povo querido de Baturité, uma vez que já fui bispo auxiliar aqui e naquela época já se tinha esse desejo e essa necessidade pastoral de criar nova diocese. A criação da diocese também responde às necessidades pastorais da região. O nascimento da diocese de Baturité simboliza renovação, esperança e compromisso com a fé. Um novo capítulo na história da igreja no Ceará, que segue ainda mais próximo do seu povo. E a festa continua. Bonita festa, né, gente? Muito bonita. Parabéns ao povo de Baturité. Parabéns a todos os envolvidos nesta grande solenidade ontem no município. Agora tem uma diocese. Que legal. Você já sofreu com a falta de energia elétrica? Imagina, né? Você tem um comércio, você tem uma granja, você tem um criadouro de peixe, você tem, enfim, um comércio no geral. Você cria galinha, né? Você tem qualquer outro comércio no Brasil, espalhado por qualquer lugar do Brasil, e de repente falta energia. Você já imaginou, já calculou o prejuízo que isso causa? Dia desses, um produtor de peixes perdeu 22 toneladas de peixe, de tilápia, por falta de energia elétrica que dava sustentação, que dava oxigenação nas bombas, né, que oxigenam a água para o criadouro. Isso tem acontecido no Brasil inteiro. Temos números aqui que você já está vendo aqui, ó. 73% dos brasileiros já tiveram interrupção nos últimos 3 meses de energia elétrica. E é a frequência de quedas aqui também, ó. De 30%, de 2 a 3 vezes. 15%, de 4 a 5 vezes. 5 vezes, hein? 8%, de até 10 vezes falta de energia elétrica. 7%, mais de 10 vezes. A fonte
Ipsos, Instituto Ipsos, que fez essa pesquisa. Aí não dá. Com o excesso, com tanta energia elétrica que nós temos, né? Ainda a gente carece muito de uma gestão mais ajustada para evitarmos que produtores, que comerciantes, que o cidadão no seu dia a dia evite que sofra com essa falta de energia elétrica. A gente tem a energia solar, a gente tem a energia eólica e a gente tem a energia produzida pelos nossos rios. Energia é o que não falta no Brasil. O que a gente precisa é melhorar a nossa qualidade nessa distribuição para que o cidadão não sofra mais com isso, né? Estão aqui os números para vocês, ó. 30% de 2 a 3 vezes e chega até a mais de 10 vezes. Isso nos últimos 3 meses, hein, gente? Dos últimos 3 meses. Amanhã, sábado, tem dia D de vacinação em todo o Brasil. Você de qualquer lugar do Brasil, não se esqueça, tá? Dia D de vacinação contra a gripe. Temos que nos vacinar contra a gripe. Por incrível que pareça, a gripe ainda mata muita gente no Brasil. Suelen Rodrigues tem informações de Maringá ao vivo. Bom dia, Suelen. Olá, Dilson. Bom dia para você e todos que estão aqui com a gente. É isso mesmo. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe, começa amanhã, sábado, dia 28 de março e vai até o final de maio. Nessa primeira fase, as doses estarão disponíveis para os grupos considerados de risco, que são as crianças de 6 meses até 6 anos de idade, idosos e gestantes. O Ministério da Saúde já distribuiu cerca de 15 milhões de doses por todo o país e enfatiza a importância da campanha nos estados e municípios, principalmente nesse primeiro mês de campanha, aí principalmente para os grupos mais vulneráveis. A vacinação ela é fundamental porque o vírus da influenza tem alta circulação nos meses mais frios do ano, né? E pode provocar aí complicações mais graves. Além disso, a vacinação ela pode ser tomada, ela deve ser tomada todo o ano, devido às mutações aí da influenza. E todos os anos as doses são atualizadas para combater aí essas variantes da gripe. Olha, dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde mostra que apenas esse ano, até o dia 14 de março, foi constatado aí cerca de 14 mil casos de síndromes respiratórias, incluindo os da influenza. Por isso, a importância da imunização. Lembrando aí que a dose é gratuita, estará disponível, né, a partir de amanhã, dia 28, nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil. E após essa fase inicial, a vacinação, né, poderá ser liberada para todo o público, mas vai depender aí da quantidade de doses disponíveis aí em cada região. Aqui no Paraná, por exemplo, nesse primeiro lote, o estado recebeu cerca de 332 mil vacinas e a meta aí é vacinar cerca aí de 90% do público prioritário. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado. Suelen, direto de Maringá, com as informações. Não se esqueça que amanhã, dia D de vacinação contra a gripe em todo o Brasil, está na Unidade Básica de Saúde. A gripe, sobretudo, castiga bastante a pessoa idosa. Então não deixe de se vacinar. Estamos vivendo o outono, daqui a pouco chega o inverno, mas antes disso, como estamos vivendo uma estação de transição entre o verão e o inverno, é nessa estação que a gente fica mais gripado, a gente fica mais suscetível, porque o tempo vai mudando a todo instante. Então, vacina, viu, gente? Educação também, aliás, é o nosso próximo assunto aqui, a educação no Brasil, Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e esse plano vale para os próximos 10 anos. O texto estabelece objetivos para ampliar o acesso à educação, melhorar a qualidade do ensino e reduzir as desigualdades. Entre os pontos previstos estão a universalização da pré-escola, a ampliação de vagas em creches e a garantia da alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental.
O plano também prevê monitoramento periódico das metas e o aumento gradual dos investimentos em educação ao longo da próxima década. A proposta foi construída com a participação de diferentes setores e agora segue para a sanção do presidente Lula, devendo orientar políticas públicas educacionais em todo o Brasil. Plano Nacional de Educação. É uma cartilha que é feita, só exemplificando, né? E item por item o que tem que ser feito na educação nos próximos 10 anos do Brasil e aquilo que tem que ser seguido. Aliás, nós estamos diminuindo gradativamente, devagar, mas estamos, devagar que se vai longe, o analfabetismo no Brasil. Muita gente, trouxemos números inclusive dia desses aqui, que diminuiu e batemos meta daquilo esperado para a redução do analfabetismo. Ainda bem. E isso se deve muito também dos planos, que foram feitos lá atrás, os Planos Nacional de Educação. Vamos falar do tempo agora, as temperaturas em algumas cidades brasileiras, as mínimas e as máximas, fim de semana chegando, e as temperaturas altas, sobretudo na região sul do Brasil. Você está vendo aqui Joinville, Santa Catarina, o dia começou com 21 graus, está nublado o tempo lá em Joinville, mas o sol já vai aparecer e vai chegar a 32 graus em Joinville. Natal com sol, 31 graus no Rio Grande do Norte, calor logo nos primeiros minutos do dia, do amanhecer. Curitiba, que nos acompanha pelo canal 16.1, existe uma previsão de pancadas de chuva no meio da tarde em função do tempo abafado. Vai fazer muito calor, o abafo, E aí essa pancada é rápida, é passageira, dura 10, 15 minutos e já vai embora, São Paulo, capital, tempo abafado, 30 graus hoje a máxima. Vai fazer calor em São Paulo também, São Paulo, um abraço ao povo querido de São Paulo. Rio de Janeiro com sol, 30 graus, vai da praia no Rio. 23 no começo do dia, quer dizer, vai da praia para quem pode ir à praia, Quem não vai trabalhar e deixa só para amanhã e para o domingo também. Aliás, por falar no Rio de Janeiro e por falar em amanhã, que dia que é amanhã? Amanhã é sábado. Você sabe, você é do Rio de Janeiro, você tem um compromisso amanhã. Já fez a sua inscrição para o segundo Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro? No Maracanãzinho. Amanhã, dia 28, é de graça, você não paga nada. As inscrições você faz pelo evangelizarepreciso.com.br. Por que tem que fazer a inscrição se é de graça? Não é só chegar e entrar? Teoricamente sim, mas na prática não. E eu vou explicar de novo por quê. Porque o Corpo de Bombeiros pede que você entre no nosso site, evangelizarepreciso.com.br. Olha quanta gente no ano passado, que coisa maravilhosa, E de novo estará lotado o ginásio do Maracanãzinho com o padre Reginaldo Manzotti e os seus convidados, Dona Nitempesta ali ao lado do padre também estará presente amanhã no Rio de Janeiro. Os bombeiros pedem por uma questão de segurança. É para não haver superlotação. Chega muita gente em cima da hora, quero entrar, não pode, tem que ter inscrição, senão dá superlotação e aí é perigoso. É uma questão de segurança a pedido dos bombeiros do Rio de Janeiro. Coloca no ar o nosso site da inscrição para o telespectador do Rio de Janeiro ficar sabendo. É assim, você entra no site evangelizarepreciso.com.br, seu nome, seu CPF, o seu telefone e um e-mail, tá? É fácil. Nome, CPF, o telefone e o e-mail. Pronto. Aí baixa a página e coloca lá inscrever-se. Pronto, você já está inscrito e o seu nome já está garantido lá no ginásio do Maracanãzinho amanhã no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento de turistas no Brasil, turistas estrangeiros. Que maravilha, A gente volta já. Em 2 minutos, não saia daí. Imagens para a gente ir para o intervalo de Goiânia, a capital do estado de Goiás. 9h20, Goiânia. Bom dia. Imagem linda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a porta de entrada do Pantanal.
Canal 50.1, Campo Grande. Bom dia, 9h24 pelo horário de Brasília. Cidade linda, né? Ruas largas, retas, cidade arborizada, sensacional. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal, segunda-feira agora, você sabe, você tem um compromisso com a noite de louvor, né? Da dor à esperança. Esse é o tema da próxima segunda-feira, com duas pessoas maravilhosas, né? Aliás, 11 anos no ar, né? 11 anos no ar, levando esperança e muita fé também, ao vivo, aqui na TV Evangelizar, para todo o Brasil. Na próxima segunda-feira, da dor à esperança, esse é o tema, com o Padre Alberto Gambarini e também com a Graciele Gonçalves. Não perca, segunda, 7 da noite, para todo o Brasil. Você de Curitiba e região metropolitana, convidado a participar aqui conosco, em loco, no nosso auditório, né? Auditório de Jesus das Santas Chagas. Venha participar. Se você não pode vir, acompanhe na sua casa, segunda-feira, 7 da noite. Imperdível. Da dor à esperança. Agora a gente faz um giro pelo Brasil. Roda a vinheta. O Brasil já recebeu mais de 2.600.000 turistas estrangeiros nos 2 primeiros meses deste ano. Só em fevereiro foram cerca de 1.200.000 visitantes, consolidando o segundo melhor resultado da história para o período. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal também. Aí você vai se perguntar, por que a Polícia Federal? É porque o estrangeiro, ao entrar no Brasil, ele tem que passar pela Polícia Federal para ver o passaporte, né? O crescimento foi impulsionado principalmente por países da Europa e da América do Sul, com destaque para Portugal e Colômbia. Olha os portugueses nos visitando, e os colombianos também. O avanço reforça a diversificação dos mercados e o aumento da procura internacional por destinos brasileiros. Olha que imagem bonita de Salvador, né? Nosso litoral maravilhoso, sensacional. São 8.000 quilômetros de praia, fora os nossos rios, né? E as nossas cidades cheias de parques, como você está vendo aí. Sensacionais. E os turistas ficam enlouquecidos com a nossa beleza. Venham, tragam dólares, tragam euros para a nossa riqueza. Jardim Botânico aqui em Curitiba, um dos lugares mais visitados do nosso estado. Essa ponte é em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Que sai de Natal e vai para a região das Dunas. Olha que cidade bonita, sensacional. Aí é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Olha aí. Do lado aí é a BR, que vai até o Rio Grande do Sul. Mais adiante vai até Floripa, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos falar agora de pescaria, de um peixe que dizem que é o melhor tiragosto que tem no Brasil. É um tiragosto de pirarucu. Você já ouviu falar desse peixe? É gigante, né? Esse peixe aí. E está acontecendo algo polêmico. O IBAMA classificou o peixe pirarucu como espécie invasora quando encontrado fora da região amazônica. Sua área natural de ocorrência, né? Ele é da região amazônica. A medida foi oficializada por meio de uma instrução normativa e permite a pesca, a captura e o abate do peixe sem restrições nessas áreas. Além disso, os exemplares capturados não podem ser devolvidos à água como forma de controle ambiental. Dizem que o pirarucu chega até 3 metros de comprimento. É grande, hein? Segundo o órgão, a presença do pirarucu em outros biomas pode provocar desequilíbrios ecológicos e ameaçar espécies nativas. A norma também estabelece que a comercialização do pescado deve ocorrer apenas dentro do estado de origem. A decisão gerou reação do setor de piscicultura, que teme impactos econômicos e pede revisão desta medida. O certo é que está todo mundo liberado. Viu um pirarucu em águas que não sejam águas amazônicas, pode abater, que está liberado pelo IBAMA. Agora a gente fala do teste rápido contra a dengue. Atenção, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, passou a oferecer um teste rápido para o diagnóstico de dengue nos primeiros dias da doença.
Esse exame, chamado de teste NS1, identifica a presença do vírus ainda no começo da infecção, antes mesmo da produção de anticorpos pelo organismo. A inclusão no teste na rede pública foi oficializada em portaria e permite que o procedimento seja realizado em unidades básicas de saúde, ambulatórios e hospitais também. O resultado sai em poucos minutos e pode ser solicitado por profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. A medida deve ampliar o diagnóstico precoce, melhorar o acompanhamento dos pacientes e fortalecer também o controle da doença no país, especialmente em períodos de maior circulação do vírus no nosso Brasil. E a dengue ainda continua tirando o nosso sono, né? Aliás, tem a vacina que está sendo aplicada em todo o Brasil contra a dengue, contra a zika e contra a chikungunya. Mas essa vacina está sendo aplicada primeiro, né, em todos os profissionais que atendem na área da saúde, de unidades básicas de saúde, nas UPAs e depois nos hospitais também. Não chegou ainda, ela não está disponível ainda para toda a população brasileira. Assim que tiver, nós vamos tomar a vacina contra essas 3 doenças que continuam matando: zika, chikungunya e a dengue. Até lá, o SUS oferece o teste rápido e de graça em unidades básicas de saúde. Pessoal, tem estreia amanhã aqui na nossa programação. Anote aí, sábado de manhã, amanhã às 9 horas da manhã, Bem Viver. Programa que você vai se divertir, vai ficar bem informado, você não pode perder a estreia amanhã às 9 da manhã. Para todo o Brasil, hein? Para todo o território nacional. Tarsila Schwartz traz temas ligados a todos os temas ligados, né, à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida, principalmente. Temas que vão fazer a diferença na sua vida. Coloque aí na sua agenda. Amanhã, 9 da manhã, não perca, tá aí, ó. Amanhã, Bem Viver, tá ok? 9 horas da manhã, aqui na TV Evangelizar. Muito bem. Hoje é sexta, amanhã é sábado e depois é domingo. Domingo é uma data muito especial para todos nós que moramos numa das cidades mais fantásticas, não no Brasil, mas do mundo. Curitiba, a capital do estado do Paraná, referência em saneamento básico, referência na questão ecológica, com seus parques, com suas praças, referência, por exemplo, em inovação no transporte público e em muitas outras coisas, né? São 333 anos da capital do estado do Paraná. E para homenagear Curitiba, essa belíssima cidade que muitas outras cidades pelo mundo copiaram, né? Muitas outras, principalmente na questão do transporte público. Nós preparamos uma reportagem especial, um material muito especial para você e você acompanha agora. Coloca no ar. Índios correndo, abrindo picadas por dentre as matas. Itupava, caminho de pedras, início de tudo. Atuba, primeiro local, riacho tão rico de ouro e pedras. Corietuba, pinheiros rodeando, pinhão florindo, é seu dia de festa. Um pássaro azul solta seu canto, voeja suas asas plantando a semente, fazendo seu ninho nos braços esguios da árvore gigante. Nasce a cidade no Largo Central, Pelourinho, futura matriz, a Catedral. 29 de março de 1693, Mateus Leme, Ébano Pereira, Baltazar Carrasco dos Reis. Cidade sorriso da Rua das Flores, do ipê amarelo que traz primavera, dos campos colinas, riachos, amores. Curitiba escancara nos abraços seus, fazendo da sua terra a miscigenação, na riqueza dos irmãos filhos de Deus, que fizeram desta casa o seu rincão. No sotaque tão aberto deixa a gente, tão sem graça e na graça vem o riso, quando pede o gostoso leite quente. Curitiba de seus bosques e postais, ornamenta a cidade nos natais. Curitiba dos tubos e da boca maldita, Curitiba que se recicla, cidade bendita. Curitiba dos prêmios internacionais,
capital modelo, no papel e no serviço, na universidade quase centenária tem nos anais. O Irmão, o Centro de Letras de Emiliano Perneta, Euclides Bandeira, Emílio Menezes e tantos mais. Curitiba, cantamos o parabéns para você. Porque é a menina cativa que muito cresceu. És a dama de sempre e dos Pinheirais. Curitiba, poema, te amamos demais. Paulo Albach Prestes. Você viu aí quantos parques foram mostrados nesse vídeo aí, não? Impressionante, né? É linda a capital do estado do Paraná. São 333 anos. Uma cidade que foi transformada da década de 70 para cá pelo então prefeito urbanista Jaime Lerner, reconhecido em todo o planeta. O Jaime Lerner tem obra em quase todos os países do mundo. Impressionante. E ele, a partir dos anos 70, fez a primeira rua calçadão em uma cidade brasileira. A primeira, que é o calçadão da 15, a Rua das Flores, a famosa Boca Maldita. Depois vieram outros calçadões e o Brasil inteiro ganhou calçadão. Primeira rua 24 horas, Jaime Lerner fez. Depois outras vieram. Se eu não me engano, a segunda foi em Aracaju, mas a primeira foi aqui. Os ônibus, os expressos, um ônibus colado no outro, tipo sanfona, bem grandão, né? Parecendo um trem, mas uma via exclusiva para ele. Aqui, copiado esse sistema por mais de 180 cidades. 180 cidades no mundo copiaram esse sistema de transporte. Fora os nossos parques, né, belíssimos, Jardim Botânico, Tanguá, Tingui, Barigui, Museu do Olho, que você está vendo aí, Centro Cívico da cidade, região lindíssima, né? Sensacional. Parabéns, Curitiba, são 333 anos completados, serão completados no próximo domingo. Olha, que maravilha, né? Muito arborizada a cidade e todos estão de parabéns. E a gente não pode esquecer do Jaime Lerner, claro. Muito bem, vamos ao intervalo daqui a pouco. Antes disso, deixa eu só fazer um convite para você especial. Tem estreia na próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira tem um programa Tempo de Esperança, com uma figura maravilhosa, né, que é o padre Leonardo Silveira. Estará conosco aqui toda segunda-feira. Na próxima segunda-feira, portanto, ele estreia o programa Tempo de Esperança. Você não pode perder. Agora sim, intervalo, já tem a irmã Silvonete conosco no momento oracional, com o momento de oração que você, aquela palavra que você precisa ouvir, né? Nosso ostensório já está aí, ela já está aqui conosco e daqui a pouco a gente volta. Saímos com imagens de Salvador, na Bahia. Salvador, 9h41, canal 20.1, já voltamos. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. 9h44 pelo horário de Brasília. Agora o nosso momento de reflexão. Sexta-feira, a gente precisa refletir muito, né? Sobre o fim de semana que está chegando e sobre os dias que passaram. Irmã Silvonete conosco. Tudo bem, irmã? Bom dia. Bom dia, Dilson. Tudo bem? É uma alegria estar com vocês nesta manhã. Para esse momento de encontro com a palavra de Deus que fala conosco. E hoje Deus quer renovar a aliança com cada um de nós. A todo aquele que abre o coração, Deus, com a sua graça, transforma o coração de cada um de nós. Teremos também encontro com a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, quero acolher você. Pedir para você que nessa manhã se coloque nesse lugar de oração. A tua casa passa a ser um santuário, onde a palavra de Deus entra, e onde ela entra, ela traz luz. Onde a palavra de Deus chega, ela transforma. A presença de Jesus também transforma a nossa vida. Queria te fazer esse convite, de você se colocar nesse momento de oração. Abrir o seu coração
Deus quer falar contigo nessa manhã. E nós vamos pedir o Espírito Santo. Nessa música cantando, pedindo que Ele venha em socorro de cada um de nós. Da nossa realidade. Da realidade do seu coração. Como você está hoje. Como você se levantou nesse dia. Qual é a tua esperança. E nós queremos então pedir que Deus venha ao nosso encontro com este canto. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E a palavra que o Senhor nos dá nesse dia para refletirmos sobre a renovação da nossa aliança, diz assim: eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. O nosso coração humano, ele é marcado pelas dores, primeiro marcado pela ferida do pecado original. Nós trazemos a mancha do pecado original. Por isso o nosso coração, independentemente da nossa vontade, ele é egocêntrico. O nosso coração também vai sendo ferido no caminho por todas as dores vividas. E a tendência nossa, sem a graça de Deus, se ficarmos parados em nós mesmos, é que esse coração vá se endurecendo. Que fique frio, desanimado, cansado. E o convite hoje, para mim, para você, nessa manhã, é abrir o coração. Abrir o coração à graça de Deus, para que o Espírito Santo toque na nossa história, toque na nossa vida, naquela realidade que é mais difícil hoje. É importante a gente compreender que Deus é um Pai amoroso, que não fica atento às nossas faltas, mas que conhece a nossa história, conhece as nossas dores, nunca ficou longe. É importante. Nós vamos agora, domingo, já é domingo de Ramos. Na próxima semana, Semana Santa, começa a Semana Santa. E aí nós vamos ver um Deus que foi capaz de mandar o seu único filho pagar o preço do nosso pecado para nos salvar. Deus quis ficar perto de nós. E Ele está sempre conosco. E pelo seu Espírito Santo, Ele vai agindo na nossa vida, tocando na nossa história, para renovar o nosso coração. Abrindo o coração à graça de Deus, e aqui tem uma coisa muito importante. Deus promete na palavra que vai dar um coração novo. E dá, mas nós precisamos abrir o coração. Sabe aquele filho que tem que pedir a ajuda do pai, da mãe? Nós também, na nossa espiritualidade, no nosso caminho de fé, nós precisamos também pedir a Deus que Ele venha e restaure a minha vida. Você pode pedir: Senhor, nessa manhã, nessa dificuldade que eu tenho vivido, nessa aridez, nessa frieza, eu quero a Tua presença.
Eu quero, Senhor, que o teu amor transforme a minha vida. Meus irmãos, quantas pessoas que têm caminhado num caminho de solidão. Quantas pessoas que têm desanimado no caminho. E Deus olha para você nessa manhã e diz: eu te estendo a mão. Eu te dou um coração novo. Eu te dou, meu filho, minha filha, uma esperança nova. É Deus que renova o nosso entusiasmo. É Deus que carrega o peso, o jugo da nossa vida, da nossa história, da nossa vocação. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que nós estamos junto de Jesus, presente na Eucaristia. Quero convidar você a se colocar nessa presença. O nosso Deus é um Deus que está conosco. O nosso Deus é um Deus que está próximo. Na palavra nós vemos que diziam que os Deus dos cristãos é um Deus próximo. O nosso Deus é um Deus que assumiu sobre si nossas dores. É um Deus que assumiu sobre si nossas enfermidades. É um Deus que apaga a nossa culpa. Então eu quero te convidar nesta manhã, na realidade mais difícil que você vive, peça ao Senhor agora a presença dEle. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida, na minha história. Eu quero, Senhor, que o Senhor toque nas minhas dores, que o Senhor me dê esse coração novo. Que o Senhor me dê a graça de corresponder ao seu amor. Que o Senhor renove a minha esperança, a minha confiança. E vamos cantar. Meu Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de tuas mãos, acariciando meu coração endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É Deus que vai transformando o nosso coração. Se alegre nessa manhã, porque o Senhor trouxe a sua graça ao seu coração. Porque o Senhor toca na tua vida, na tua história. E é Jesus que transforma o nosso coração. É Ele que transforma tudo aquilo que endureceu no caminho. E Ele, nesta manhã,
tocou na realidade que você mais precisava. Tenha certeza no teu coração, meu irmão, minha irmã, que Ele trouxe na tua vida uma esperança nova, uma alegria nova, um entusiasmo novo. E Jesus deseja que tenhamos um fardo leve e um jugo suave. Às vezes nós vamos caminhando no caminho e pensamos que é a vontade de Deus que a gente sofra. Não é vontade de Deus que a gente sofra. Quando o sofrimento deste mundo, deste tempo, da nossa própria condição humana chega, Deus é capaz de transformar, nos fortalecer nesses momentos de dor e sofrimento. Mas Ele, como um Pai amoroso, deseja que nós vivamos uma vida de alegria. Nós vamos agora diante de Jesus encerrar esse momento de oração nos confiando a Jesus, confiando a sua família, a sua casa. Jesus, nós queremos confiar cada pessoa que agora está na tua presença. Nós queremos te agradecer pela vida de cada uma. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma, que o Senhor renove a vida de cada um, derrame sobre cada uma a tua bênção, a tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de